Olá pessoal, eu sou o Sérgio Marconi. Eu sou o Joaquim Gama. Olá Joaquim, tudo bem? Tudo jóia, Sérgio, e contigo? Tudo tranquilo. A partir de hoje levaremos informação, atualidades e cultura aqui no Inatuais. E no Inatuais de hoje, seria Neymar um personagem de Black Mirror? E mais, tragédia em série, Chernobyl, e Niall Ferguson e a fofoca em rede. E no final, uma historieta do grande Martin Buber. Fique com a gente, você não vai se arrepender. Afinal, ser inatual é falar de tudo, inclusive de atualidades, né, Jó? Com certeza. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Essa semana a gente teve aí o evento envolvendo o nosso querido jogador da seleção brasileira e da França, o jovem Neymar. O que aconteceu ali? O jovem Neymar fez uma troca de e-mails com uma moça aqui do Brasil, pagou a passagem da moça, a recebeu no hotel de Paris e gerou esse quiprocó todo que a gente está vendo aí, né? A moça está alegando agora na justiça que foi estuprada, agredida, imagens estão circulando aí na TV e até a cabeça de um repórter da Rede Globo, o repórter esportivo Mauro Naves, com tantos anos de casa, a cabeça rolou. O caso está muito sério. Mas assim, a gente fica pensando, a gente queria aqui nos Inatuais, a gente quer dar uma abordagem um tanto quanto diferente para esse tema. Enquanto está todo mundo falando de agressões, de quem está certo, quem está errado, quem merece ser punido e quem não merece, a gente quer falar um pouquinho do limite entre o público e o privado, né, Joaquim? Afinal de contas, foi um relacionamento que iniciou no privado e acabou vindo a público da pior forma possível, inclusive com o jogador Neymar divulgando as conversas íntimas, com fotos íntimas da moça, e etc. A gente vive quando a gente fala de internet, a gente vive uma coisa muito estranha na internet, porque a internet, quando ela surgiu, né, a gente sabe que a internet surgiu ainda na década de 40, com os primeiros protótipos de uma comunicação em rede começou a surgir na década de 40 com o exército americano, mas ele tomou uma forma a partir do início da década de 90, com a criação da WWW, né, a World Wide Web, que esse conjunto de protocolos que a gente usa até hoje aí. Mas assim, quando ela surgiu com um espírito de liberdade, ou seja, aqui na internet a gente vai poder falar de tudo, vai poder copiar tudo, piratear tudo, e parece que os tempos atuais, Joaquim, não estão dizendo bem isso, né? O que a gente vê é que a gente primeiro depara com uma pergunta que você colocou logo no começo aí, né? Você fala do limite entre o público e o privado. A primeira pergunta é impressão minha ou o limite entre público e privado não existe mais? Parece que não, né? Boa pergunta, boa pergunta. Se existir, tá bem tênue. Então, se um dia existiu ou se ele de fato existe, né? Se ainda nos resta algum pingo de noções básicas de convivência, se isso ainda existe, eu acho que na internet ele não se faz presente, não. Eu estava agora há pouco antes de começar a nossa gravação, estava passando aquele jornal da Globo que passa no horário de meio-dia, né? O jornal Hoje, não é isso? Hoje. E eu fiquei surpreendido porque eu ia passando assim, e eu vi de relance na boca da Sandra Annenberg a palavra nádegas, bem grande, bem alto e em bom som. Meu Deus, será que eu ouvi certo? E aí eu fui ver o que era, se tratava, claro, do caso Neymar, e os dois âncoras do jornal estavam transcrevendo oralmente o diálogo entre o Neymar e a moça.
né? E que Sim, ela mandou sim. fotos das nádegas dela, dizendo isso e aquilo, e uma conversa que até poucos anos jamais seria possível conceber fora de quatro paredes, das quatro paredes de um casal. E de repente isso vem a público meio-dia em pleno horário de almoço, né? E você tem a nítida sensação, e aí mais do que sensação, de que realmente a internet, para usar aquela expressãozinha dos americanos, né? A internet é no man's land, é terra de ninguém. Parece que sim, não é? Sim, 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 sim. Isso nos leva a pensar sobre essa confusão entre vida virtual e vida real, é se na rede tudo pode, né? Porque, assim, nós temos o princípio da liberdade de expressão, que o princípio maior da liberdade de expressão é que nós podemos nos expressar livremente sobre quaisquer assuntos, no entanto, nos responsabilizamos por aquilo que falamos. Ou seja, a liberdade de expressão não quer dizer que eu possa falar tudo e sobre todos, né? Inventar E sem consequências, mentiras né? e sem consequência nenhuma. Então, a verdade, o que a gente fala, me parece que tanto na rede quanto na vida real, e essa linha realmente está completamente tênue. A gente vê, por exemplo, nós temos o presidente dos Estados Unidos, temos o presidente do Brasil, ambos falam sobre coisas do governo nas redes sociais. Sim, Antigamente, nós esperávamos o jornal sair no dia seguinte com a notícia, exato. ou esperar o famoso jornalão à noite na televisão, para a gente saber o que Exato. estava acontecendo em Brasília. Hoje ele faz um tweet, esse tweet, todo mundo automaticamente sabe que se ele demitiu ministro, se ele colocou ministro, se mandou lei para o Congresso, se não mandou, enfim. E também Uhum. conseguimos saber do lado, digamos, podre, tanto do poder quanto de jogadores Tanto de e, homens públicos em suas atitudes públicas, quanto de homens públicos em suas atitudes privadas, e né? isso, A, isso a internet, exatamente. então, ela parece conter e ser uma mescla do que pode haver de melhor em termos de comunicação, em referência à liberdade que você tem de escolher certos canais de comunicação, mas também parece que ela tem a capacidade de expor instantaneamente a vida privada de qualquer pessoa. Parece que não há mais limites. Né? O caso do Neymar é Exatamente. um entre tantos aí, atores, Isso, atrizes. A foto isso. da atriz, ela colocou as fotos na nuvem, de repente essa nuvem do Google, um hacker veio lá inexplicavelmente, abriu a nuvem e agora todo mundo está vendo as fotos íntimas da moça. Então, me parece que a internet, ela é como metáfora aquela imagem que o Humberto Eco disse, né, numa entrevista à revista Veja há alguns anos. Ele fala assim, a internet ela é um imenso bosque, uma imensa floresta. Você tem que entrar nela sabendo muito bem o que você quer, ou você vai se perder. Me parece que realmente é por aí. Isso. Eu me lembrei também que Humberto Eco disse que a internet deu voz aos imbecis, né? Todos os imbecis podem ter Exato. voz agora na internet. Assim, existe essa linha tênue entre a vida virtual e a vida real, elas estão cada dia mais confusas. Eu não sei quanto de nossos ouvintes, ou até você e eu, Jó, por termos bloqueado, ou até porque a gente tira determinado aplicativo ou sai de determinado aplicativo e perde o contato virtual com uma outra pessoa, a outra pessoa na vida real fica chateado com você, não é? Sim, sim. Sem falar Existem, naquelas... Sim. existem, desculpe te cortar, existem inclusive aplicativos que permitem você saber quem te bloqueou ou quem te deletou Ainda da tem vida, gente que né? perde tempo com isso, né? Isso, olha, se você baixar Imagine, isso você baixar um aqui, aplicativo e ficar você. acompanhando quem te Exato. bloqueou, né? Exato. É. Então a gente Lá, começa a olhar para umas coisas na vida que são estranhamente pequenas, mas que estranhamente se tornam coisas grandes que sugam a nossa energia, não é? isso, exatamente. Me parece ser um fenômeno bem de nossa época, né? Sim. Acompanharmos pessoas que nos bloqueiam em redes sociais. Realmente, isso lá em minha terra, antigamente, era não ter nada o que fazer.
Mas diante chamado... do ethos que a gente está vivendo agora, de um outro momento, talvez isso seja uma consequência de tudo isso que a gente está vivendo aí com relação ao digital, né? Exatamente. Há mais de 20 anos, um filósofo brasileiro, Mário Vieira de Mello, ele já Sim, torcia sim. um pouco a cara para essa história de que a tecnologia agora é a felicidade. Se você me permitisse, eu queria ler um trechinho aqui de um livro Claro, dele, deve. para ilustrar o que ele pensava sobre isso, e parece que o texto, as linhas do Mário Vieira de Mello permanecem muito atuais, não é? Vamos Ele lá. ele publicou um livro em 1996 chamado O Humanista, e esse livro tem como subtítulo o seguinte: A Ordem na Alma do Indivíduo e na Sociedade. Ele retoma essa temática que é platônica, né, eminentemente platônica, e em determinados pontos do livro, ele vai tratar não apenas dessa ordem que se quer, né, do indivíduo, como Platão assim desejava, mas também do que, segundo ele, impede essa ordem, o que bagunça a nossa vida. E Sim. uma dessas coisas, dos eventos, um dos fenômenos que, segundo ele, nos atrapalha muito, né, segundo ele, mais, não é nem nos atrapalha, mais do que isso, nos inferniza, é a tecnologia. E eu queria ler um trechinho aqui, né, 2 pequenos trechos do livro dele, se você me permitir. Não é Claro, nada, não é um lógico. texto, né, embora Vamos lá. seja um Vamos, texto escrito por um vamos filósofo, lá. não é nada muito árido, né? Não é nada muito árido, nada muito Sim, denso que sim. se torne enfadonho de ler. Ele diz o seguinte: humanismo e tecnologia são 2 polos opostos, 2 grandes adversários. Quem preza o humanismo tem necessariamente que detestar a tecnologia. Não há aqui possibilidade de acomodações, de meio termos. Dizer que deveríamos reconhecer o valor do humanismo e também a grande contribuição que nos trouxe a tecnologia é estar cego diante de tudo que está acontecendo em nosso século. Volto a dizer, o livro é de 1996. É Sim, sim. estar cego diante de tudo que está ocorrendo em nosso século e não ter o menor pressentimento de tudo o que irá necessariamente, inevitavelmente ocorrer se o homem não acordar do pesadelo tecnológico. E continuo com outro texto para encerrar. A verdade deste pesadelo é que não há meio termo entre humanismo e tecnologia. Se a época é a dos computadores, se não se pode mais conceber a vida sem sistemas de comunicação global, sem informações instantâneas sobre toda a memória do mundo, então o que está verdadeiramente acontecendo é que não se está mais em condições de conceber o que seja realmente a vida. Então, o trecho de Mário Vieira de Mello permanece provocativo e estranhamente atual, inclusive em sua profecia, de que se a gente não parasse para pensar no que estava acontecendo, ou seja, 96, meu Deus do céu, a internet estava chegando no Brasil, né? É verdade. É E verdade. lá na frente, um pouquinho, ele vai falar de pessoas que já se comunicavam na internet em 96. E ele vaticinou corretamente, né? Se a gente não parar para pensar e conceber a vida agora como indissociável dos meios de comunicação, principalmente os digitais, então alguma loucura vai acontecer no mundo. E, de fato, a gente está vendo aí, né? O caso Neymar é mais um dentre tantos, né? Faz lembrar você, ô Marconi, alguma série aí que você já viu sobre o assunto? Ah, faz lembrar Black Mirror, né? É uma série que tem tudo a ver com essa história aí, é uma série que trata realmente vamos chamar de invasão, né? Da invasão mesmo dos computadores e das relações que nós temos, né? Relação simbiótica, né? Uma relação em que a máquina e a linguagem da máquina acabou por se transformar um artifício humano. E o Mário Vieira de Mello talvez não tenha vivido para ver o assassinato de reputações na rede, né? Que Opa, outro problema, hein? hoje se juntar um grupo contra uma pessoa ou até contra um outro grupo, quer dizer, Sim, é um ataque maciço contra a vida daquela pessoa, exato, enfim, exato. a gente que às vezes acompanha isso nas redes sociais, a gente perde a noção, às vezes, do que é verdade, do que não é, se é aquilo que estão falando, e cria uma certa balbúrdia, né,
na vida, eu não vou nem dizer da vida de quem é atacado, porque isso já está claro, mas assim, cria uma certa balbúrdia para que possamos entender o momento. Por hora, a gente fica parecendo o 1984 do George Orwell, né? Uma hora o grande irmão era a favor de uma nação, outra hora era outra. Uma hora havia uma guerra contra o inimigo, depois o inimigo já passava a ser o aliado. Então, assim, a gente acabou vendo, a gente acaba saindo do espaço da rede, do espaço da internet, como uma grande ágora, né? Um lugar onde as pessoas poderiam ir, falar aquilo que quisessem, e aquilo gerar um debate frutífero. A gente acaba, de ágora, a gente acaba indo para agora vou te pegar. E aí, salve-se quem puder. É uma coisa complicada. Você viu alguma coisa assim, acompanhou algum relato, alguma coisa sobre essa caça às bruxas na rede? Ou ouviu falar? Ouvi falar, né? Ouvi falar e às vezes leio todos os dias. Sim. O que acontece é que a internet, não diria que criou, mas ela talvez catalisou a capacidade que o homem tem de formar as famosas panelinhas. Né? Lembra da época da escola, né? Onde havia as panelinhas? E as panelinhas históricas e antigas, né? Pois é, e as panelinhas necessariamente têm que se odiar, né? Isso é o que chama a atenção. Há muita tensão no meio das discussões. Volta e meia, no meio dessa tensão, alguém vai dizer a famosa frase, a famigerada frase de hoje: eu vou te processar, não é? E hoje, printagem de tela de celular, vídeo, caso o Neymar, né? Printagem de conversa, já serve como prova. E aí nós vivemos num mundo cada vez mais ansioso e mais tenso, né? Então, esse é um tema Lula, caro. Né? Esse é um tema caro a essa discussão que a gente está tendo, porque muitas vezes nós falamos das agressões, nós falamos das caças às bruxas que os usuários da rede fazem uns com os outros, um grupo contra um outro, mas a gente esquece que o próprio meio fomenta e excita essa beligerância. A própria rede, se você está no Twitter, ele tem um padrão próprio de comportamento, que é o padrão do bateu, levou. Se você está no Facebook, tem outro padrão próprio, mas não menos beligerante. Então, assim, me parece que nós, usuários, estamos dando conteúdo gratuitamente para essas redes, porque se você atentar essas empresas todas que dominam a comunicação atual nas redes sociais, elas são bilhardárias, nós fornecendo poucos conteúdos gratuitamente, porque o conteúdo quem dá é quem escreve, não é? Quem escreve. E ele então, para manter aquele espírito de excitação, a rede está sempre, através dos algoritmos, te enviando mensagens que te deixam excitado, te enviando mensagens que te causem raiva, e aí uma pessoa mais suscetível que outra vai lá, senta o dedo e acaba a vida de uma outra pessoa. Então, assim, a gente não pode perder de vista que também o meio é um meio libidinal, é um meio que excita as pessoas a estarem sempre numa eterna provocação, e eu sei mais do que você não sabe mais do que eu li tal coisa, você não leu, e tome aqui, eu printo o jornal, já passo na sua cara, e você vem de volta. Isso. E como você bem disse, quando esgotam as possibilidades do street fight ali naquela rede, aí vamos para a justiça. Aí nós vamos para a justiça. E o interessante é notar, exato. E o interessante é notar que antigamente, não é que nunca houve, nós jamais seríamos falsos ou anacrônicos, ou que seja, para afirmar que jamais houve disputas, picuinhas, até ódios de teor intelectual. Não é isso, mas até a maneira como era conduzido e como terminava era de uma maneira completamente diferente. Eu lembro de um caso clássico que a própria internet faz circular entre os sites ligados à cultura, à literatura, que foi uma ocorrência entre o Otto Maria Carpo e o escritor Jorge Amado, né? Em que os dois partiram para as vias de fato,
não é isso? Por conta de uma discussão relacionada à política e coisa e tal. Então, mas depois daquilo nunca mais houve nada, né? Até onde eu sei, né? Claro que ninguém aqui está Há defendendo que uma as outra pessoas... clássica, há uma outra clássica também, Uhum. o Llosa, Mário Vargas Llosa, com o Garcia Marques, né? Gabriel Garcia Marques, que Sim, também foram sim. as vias de fato. As vias de fato, então. Ninguém aqui está defendendo, pelo amor de Deus, que Não, saiamos nos não, de forma estapeando. alguma. Não é isso. Mas é interessante notar que aquilo que terminava, às vezes, num soco, ou num pontapé, ou sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, e que terminava ali, se estende, pode se estender anos a fio, agora através de um processo judicial. Não Isso, é? isso. Que pode ter Verdade. agravantes, que pode ter atenuantes, que pode ter complicadores, e aquilo parece um pesadelo que não tem fim. Não é? Uhum, Então, verdade. há realmente mudanças na conduta humana como vinha sendo, como vinha existindo até os últimos 30 anos. Há mudanças que agora não sei se vieram para ficar, mas de fato estão aí, estão mostrando a cara, não é? E essa coisa do assassinato de reputações é uma delas, né? Infelizmente, a gente vê de ambos os lados, seja lá no caso da política esquerda, direita, ou em relação a outros aspectos da vida, a gente vê as pessoas necessariamente se enfrentando sem notar o que você acabou de falar aí, que elas, tanto de um lado quanto de outro, é que estão promovendo essas redes, né, Isso, bilionárias, cujos isso. donos são bilionários, e estão tolamente sem se aperceber disso, seja lá de que lado elas estiverem. Olha, o que a gente está fazendo é criar Exatamente. um baita de um Exatamente. espetáculo e tem alguém ganhando muito dinheiro com a gente e a gente não está ganhando nada. Sem em nenhum momento questionar o meio pelo qual estão Sim. fazendo a Não, briga. É exatamente. interessante Porque isso. parece, exatamente, porque parece, eu vou com você, eu concordo com você, me parece que a resposta para o que mudou na nossa ação está justamente nisso que você está trazendo. Parece que o meio em si já carrega algo de tensionador, algo de, né, estimulador, vamos dizer assim, de estímulos baixos em nós, né? A nossa Isso. beligerância, né, a nossa belicosidade, me parece que sim, não é? Bem, a novela Neymar me parece que está só no início, ainda haverá novos capítulos aí, mas vamos mudar de assunto, né? Vamos falar de cultura e arte para qualquer parte. É Opa! um trecho do nosso Inatuais que a gente vai falar um pouco de séries, filmes, música, livros e o que ocorrer. E eu vou começar perguntando para o nosso querido Joaquim qual a relação dele com as séries. Você gosta de séries, Joaquim? Bom, sim e não. Sim e não. Ambiguidade. Sim, sim e não, né? Como a própria vida humana às vezes, né? Ambígua. Sim, Sim, porque digo sim. sim. Porque digo, porque digo sim. Porque sei que há séries muito boas, inclusive já comecei a acompanhar algumas, e o meu não vai porque eu acho que eu ainda não me acostumei, não sei se um dia isso ocorrerá, mas não me acostumei com o formato série, de acompanhar toda semana, ou independentemente da periodicidade dela, né? Então, sim, Entendo. não, há coisas maravilhosas, né? Eu já acompanhei algumas, já comecei a acompanhar algumas séries das quais gostei muito, mas que não tive o fôlego, a energia, o ânimo de acompanhar o desenrolar da história pela questão do seu formato. Eu acho que eu estou me descobrindo um dinossauro e lembro que realmente o formato que mais me prende quando se trata de uma história narrada em forma de imagem é o cinema, né? O cinema realmente, eu nunca perdi o fascínio por aquela duração de 2, 3 horas, né? E aquela configuração toda. Mas há coisas maravilhosas. Você tem alguma série no bolso aí para Tenho, indicar? tenho, tenho. Nós estamos gravando esse podcast aqui no dia 7 de junho e hoje, precisamente, é o último dia da série Chernobyl, que está indo ao ar pela HBO. É uma série, na Hum, realidade, é uma minissérie em 5 episódios, e ela retoma a tragédia de vazamento de material radioativo em Chernobyl, na União Soviética, em 1986. A série hum, mostra, já está aí, é famosíssima no mundo inteiro, é a série que está recebendo as melhores indicações de todas as séries até hoje produzidas, ela está recebendo as melhores notas por parte
da audiência, e é uma série que traz muita tensão em cada episódio. O que me chamou a atenção na série é o lado político. Diga-se de passagem, Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, já falou que vai gravar uma Chernobyl também, na sua versão russa, para possíveis mentiras que essa série venha trazido, porque a série mostra uma tensão política muito grande, enquanto físicos e engenheiros lutavam para poder conter, né, toda aquela barbaridade, milhares de pessoas morreram. A série nos mostra a burocracia russa tentando a todo instante encobrir, dizendo que a coisa não era tão grave assim. Em 1986, a Rússia já estava, né, sob abertura, sob o comando de Mikhail Gorbachev, mas ainda com um ranço, segundo a série, um ranço muito forte do antigo Politburo, né? O diretor da série é Johan Henk. Ele é responsável por dirigir outras séries como Bloodline e Vikings, além de videoclipes de David Bowie, incluindo aquele que é considerado seu epitáfio, Lazarus, e também de videoclipes da Lana Del Rey. O ator principal é o Jared Harris, que faz o físico Valery Legazov, que também atuou em Mad Men. Enfim, eu gosto de séries, eu acho que ela renova o formato audiovisual. Claro que é a coisa de você contar uma história em 1h30 e ter aquela riqueza da fotografia, da música, né? Do cinema, a intensidade, você contar uma história ali é maravilhosa. A série, ela carrega todos esses recursos, mas assim como ela tem um formato um pouco maior, ela é capaz de expandir sua narrativa, né? Para personagens secundários, ela é capaz de contar mais detalhes, porque nós temos para quem faz é mais difícil, por exemplo, de 8 temporadas. E para quem faz é mais difícil, né? Para quem escreve, para quem atua, manter esse clima durante, às vezes, algumas tem 10, 12, 13 temporadas, é um desafio imenso, né? A gente sabe que uma série, quando lançada, ela já tem pronta no mínimo 3 temporadas. Se ela for bem de audiência, ela permanece. Então, realmente, se você pegar séries como Mad Men ou séries como Breaking Bad, elas vão para 8, 6, 7 temporadas. É muita coisa. Se você colocar cada temporada dessa com 10 a 13 episódios, é muita coisa mesmo. Nossa. Você fala que quem produz a Chernobyl é HBO, não é isso? É HBO. E aí eu lembrei de uma série curtinha que eu consegui acompanhar e que foi uma maravilha. Me veio esse exemplo aqui agora, que foi produzido por eles, né? Eu acho que em 2001, se não me engano, o ano é 2001, foi produzida pelo Tom Hanks e teve vários diretores, em que são 10 capítulos, em cada capítulo foi entregue a responsabilidade de um diretor, que é Band of Brothers, que é uma produção da HBO, né? Sim, que conta a história de um grupo de, né? Você assistiu, né? Um grupo de paraquedistas, guerra, né? Exatamente, um grupo de paraquedistas dos Estados Unidos que vão para a Europa, né? Lutar na Segunda Guerra, e é uma série tremendamente humana, né? Problemas humanos aparecem evidenciados ali de uma forma muito clara e muito artística, né? A série é muito feliz do ponto de vista humano e estético também, vale a pena também. Deixo aqui essa pequena dica também. Ótimo, maravilhoso. Há algumas semanas, o cantor e compositor e escritor Chico Buarque ganhou o Prêmio Camões pelo conjunto de sua obra. O prêmio é dedicado a autores de língua portuguesa que contribuem para a cultura. Além do Chico Buarque, outros brasileiros como Lígia Fagundes Telles e Raduan Nassar também já levaram o prêmio. Eu confesso para você, eu ouço alguma coisa do Chico Buarque como compositor e como cantor, mas como autor, Joaquim, eu li 2 obras dele. Ele deve ter uma meia dúzia de obras de literatura, romances, né? Eu não estou falando da parte dramaturga, que ele também escreveu peças, né? Algumas peças. Dos livros, eu li 2 livros deles, Estorvo, e li também Budapeste. Confesso a você que não é dos meus escritores prediletos. Você já leu, gosta do Chico Buarque? Li e não gostei. Para não falarem mal de mim, direi que li e não gostei.
Não os dois que você leu, apenas um dos que você citou, que foi Estorvo, e sem querer ir para a questão da piada pronta, mas indo de um trocadilho que já por si só já existe, o livro me pareceu estorvar mesmo a minha paciência, a minha, Sim, a sim, sim, minha sim, sim. dedicação à Estorvo é um história, né? estorvo. O Chico, sem querer querendo, como diria o grande Chaves, eu acho que ele já acabou dando a piada meio que pronta, né? Com Sim, certeza não era a intenção dele, mas eu achei o livro muito, muito mal escrito. O livro é fundamentalmente chato, né? E não dá para ir. Não é qualquer um que se pode dar ao luxo de escrever uma coisa chata e genial. Isso aí é para muito, muito poucos, né? E o Chico escreveu um livro, a meu ver, muito chato, que não flui, uma história morna que não sai dessa mornidão, a meu ver, né? E que fica naquele um certo miasma, e você não sai daquilo e você não entende por que aquilo está acontecendo e para onde ele quer levar você, né? E desisti. Confesso que eu desisti. Cometi o pecado de não, talvez tenha cometido o pecado de não terminar. Mas de qualquer maneira, Marconi, essa premiação parece que ela está engrossando aí uma certa tendência, está adensando aí uma certa tendência a agora se premiar não apenas escritores de profissão, mas até pessoas ligadas às outras áreas da arte, como a música, por exemplo. A gente tem um exemplo do Bob Dylan ganhando o Nobel, né, de exato, literatura. exato, Né? exato, exato, exato. A gente podemos ler esse fenômeno como uma expansão de fronteiras, né, das artes de um modo geral. Então, quem vai premiar, quem vai Uhum. os jurados de prêmios desse nível, que são prêmios bem respeitados no mundo, jurados desse prêmio usam como critério talvez uma expansão nos campos das artes, né? Sim. Então uma letra de música antes que simplesmente tinha-se o embate entre se é poesia ou se o compositor de uma letra popular não pode ser considerado poeta, me parece que isso já está muito ultrapassado e hoje o pessoal pensa assim, não, uma letra de música do Bob Dylan pode sim ser premiada como um prêmio de literatura. Torce o É nariz algo a que não. turma. Sim, pois não? Uhum. É algo que já está, parece que, pelo menos no mainstream, Se já é consolidando, né? convenção, né? Já se É. consolidando, né? Torce o nariz a turma da literatura que não tem a chance de ser também compositor ultra popular, como estamos falando do Bob Dylan mundialmente e do Chico Buarque Uhum. dentro de nossa casa, dentro do Brasil. É, Sim. então, assim, quem é escritor puro sangue, digamos assim, e está escrevendo sua obra e almeja um prêmio desse, né? Porque inclusive são prêmios que engordam a conta corrente de qualquer um, né? São prêmios altos. Opa, com O certeza. prêmio Nobel paga muito bem e esses prêmios de literatura pagam muito bem também. Dá para Então, assim, comprar muito pão, né? eu acho que não duvide de a gente, sabe, ter aí amanhã ou depois cantores mais populares ainda. Você está lendo alguma coisa boa aí? Tem uma coisa aí no bolso Tô, pra gente? tô, tô. Eu sou um leitor voraz, bicho. Eu leio 6, 7 livros ao mesmo tempo. Tem gente que eu falo isso, dá risada da minha cara. Mas eu leio 6, 7, 8 livros ao mesmo tempo e cada dia, cada momento que eu estou com um espírito diferente, eu pego uma obra diferente e leio. Uma dessas obras que eu estou lendo é uma obra chamada A Praça e a Torre, Redes, Hierarquia e a Luta pelo Poder Global. Ela é de 2018, foi lançada pela editora Planeta. O autor dela é Hum, o norte-americano, professor norte-americano não, minto, professor escocês, Niall Ferguson, e é com ele que hum. eu vou deixar uma frasezinha desse livro, que é a seguinte, abre aspas, uma das grandes formadoras de redes no período da Idade Média foi a fofoca. Isso mesmo, Olha o Niall ela, olha ela. Ferguson, olha ela que é tão desagregadora, o Niall Aham, Ferguson que faz um mapeamento das redes pessoais e das hierarquias tanto de reis, quanto de escritores, quanto aham. de nações, de imperadores, enfim, ele faz um mapeamento
pré-Idade Média até hoje, passando pelo descobrimento, ele me sai com essa, de que uma das grandes formadoras de rede na Idade Média era a fofoca. Por quê? Porque nós tínhamos comunidades isoladas, longe uma das outras, e era a fofoca. O disse-me disse que formava essa rede, quando um visitava para o outro e falava quem casou com quem traiu quem. Então era isso também contribuiu para que redes fossem formadas. E uma outra coisa que eu ainda estou na metade, eu ainda pretendo falar um pouco mais desse livro na frente, porque é um livro riquíssimo. Claro. Ele passa pela reforma, ele fala pela importância das famílias, Sim. então ele pega não só a Europa, Estados Unidos, ele vai para a China também. E ele cai também nas redes formadas nos intelectuais de Oxford e Cambridge. Dentre esses intelectuais, estava a turma lá da Virginia Woolf, né? E você, o que é que você manda aí de frase, de história? Como é que é? Eu estava esses dias folheando um livro que ele sempre está sobre a minha mesa, e como sempre acontece quando eu folheio, eu me maravilho com os seus trechos, que é uma coletânea de historietas feita por um grande filósofo do século XX, um judeu alemão chamado Martin Buber, autor de livros importantíssimos, como Eu e Tu, por exemplo, né, que tratam da relação entre nós e o nosso próximo, e nós e o mundo. E estava ali folheando e deparei com uma historieta, né, de 4 linhas, né? Só acho que o que eu trouxe hoje não foi exatamente uma frase, você foi mais comedido. Eu, como sou mais sangue no olho, eu trouxe uma coisa um pouco maior. Ótimo. Outra coisa, né? Porque eu já trouxe lá um trecho grande do livro que vocês tiveram paciência de ouvir, do Mário Vieira de Mello. Hoje eu estou muito excessivo, né? Mas prometo ao ouvinte e a você que haverá o dia em que serei lacônico. Prometo. Isso é uma promessa de campanha, não é? E é uma historieta chamada... Que será cumprida. Prometo. Uma promessa de campanha que será cumprida. Cumpri-la-ei, como diria um famoso ex-presidente da República do Brasil, sim, não é? Sim. É uma historieta que está, como eu falei, numa coletânea de histórias que ele fez, chamada Histórias do Rabi. É uma coletânea de histórias que são oriundas de uma vertente do judaísmo chamada hassidismo. Um dia a gente pode falar sobre isso. Para a gente que é da área de letras, da área de literatura, ela é uma vertente do judaísmo que sempre chama atenção, sempre é importante em algum grau, porque tem a ver justamente com contar histórias, né? Um dos pilares, um dos fundamentos do hassidismo é o contar histórias. Né? Eram os rabis que contavam histórias, que depois recontavam ao longo de muito tempo. Né? E uma das historietas que eu trouxe chama-se A Ameaça. E queria ler para você e para o nosso ouvinte, pode ser? Claro, ótimo, deve. Então é assim, ó, A Ameaça. Um homem importante ameaçou o Rabi Hanor, dizendo que iria derrubá-lo de uma só vez de todos os degraus espirituais que já alcançara. Respondeu o Rabi Hanor: não podeis jogar-me a um lugar, por mais baixo que seja, em que eu já não tenha estado. Ah, que beleza. Fica que aí maravilha. Pequena bomba, vamos dizer, narrativo-filosófica, para a gente ficar ruminando. Uma historieta que diz muito, né? Como todas as deste livro este que eu recomendo vivamente a aquisição por parte do nosso ouvinte. Além das histórias que em si são incríveis, o Buber escreveu uma baita de uma introdução extensa de umas 100 páginas, talvez, né? De 80 a 100 páginas, em que ele explica o que é o hassidismo, por que ele é importante do ponto de vista da cultura, por que é relevante, porque foi relevante ele ter compilado essas histórias. É um livro maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Recomendo vivamente mesmo. Do Buber eu conheço o Eu e Tu, é leitura obrigatória.
Sim, Foi sim, um sim, sim. amigo meu que me recomendou, mandou para mim. Sim. E a edição, uma edição daqui do Brasil, uma edição assim que tem um pecado. O texto do Buba é tão maravilhoso, mas a edição tem um pecado. Ela tem um prefácio escrito por um senhor que o prefácio nos afugenta completamente do livro. Quando eu estava no meio do prefácio, eu já Uhum. estava meio assustado. Mas graças a Deus, logo em seguida veio o texto do Buber e eu falei assim: o que é que esse rapaz está fazendo nesse prefácio, né? Foi, coisas Ô, que ô acontecem, né? Mas Marconi, enfim. Ah, Ô Marconi, você me fez lembrar de uma história. Eu estou cheio de historietas hoje. Essa, sim, sim. desta feita, esta é uma verídica. Você falou de prefácio, um prefácio mal sucedido, pelo que você está comentando, e eu me lembrei imediatamente de uma história que eu ouvi envolvendo o grande escritor brasileiro Graciliano Ramos. Um dia alguém encostou nele, ele ficava ali sentadinho no banco ali da grande livraria José Olímpio, né? Isso nos anos 30, 40 do século XX, e ficava lendo, era um ponto de encontro de intelectuais, né? E ao contrário do que vemos hoje, e sobre o que discutimos no início do nosso programa, as pessoas das mais diferentes vertentes não apenas se davam bem, como eram amigos íntimos, a exemplo do próprio Graça, o velho Graça, o próprio Graciliano Ramos e Gilberto Freire, por exemplo, né? Um membro do Uhum, Partido Comunista Brasileiro e um conservador sim, ferrenho como o Gilberto Freire. sim. E me lembro que numa dessas ocasiões, você falou de prefácio, eu me lembrei, alguém perguntou para o velho Graça, né, para o Graciliano Ramos, olha, o senhor já leu aquele livro escrito pelo fulano, prefaciado por Cicrano? E ele respondeu, meu filho, eu não leio prefácios, pego o cabra e leio sem intermediações. Ótimo. Eu vou acatar esse conselho de agora em diante para não cair no conto do vigário do livro do Buber. Porque para mim o livro do Sim, Buber foi um alívio quando eu entrei, porque eu falei assim, se for o que esse cara está escrevendo aqui, eu não vou passar não da dá. página 5. E quando eu comecei a ler propriamente o texto do Buber, é que eu olhei para trás e falei, meu Deus do céu, que perca de tempo. Então, de agora em diante, acatado esse conselho, seguirei à risca. Não prefácios mais na minha vida. Há prefácios e prefácios, Maravilha. né? Há Não é para prefácios e qualquer um ser prefácios. prefaciador, né? Não é para qualquer um ser prefaciador, né? Pois é. E com isso a gente vai encerrando esse podcast número 1 dos Inatuais. Foi bom para você, Joaquim? Foi excelente, acho que começamos muito bem. Tenho certeza de que temos ouvintes aí que também gostaram demais. Como o Marconi disse no começo, fique com a gente nos próximos episódios, porque vai valer muito, muito, muito a pena. Bem, nós somos os Inatuais. Eu sou Sérgio Marconi. E eu sou o Joaquim Gama. Pronto. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram. Até o próximo podcast, Os Inatuais. Um abraço, Joaquim. Abraço, tchau, tchau e até. Tchau, tchau.